E sobre o tema de redação, que quando vocês viram o tema, abriram o caderno, a gente sempre fala que não tem como, né, realmente dar um nervoso, né, principalmente pelo peso que é, sabendo o quanto ela decide, entender, né? que a redação decide uma aprovação, né, mas enfim, quando vocês viram o tema, o que vocês acharam? Eu lembro da minha exata reação quando eu abri a folha dos temas. Eu olhei o tema das canetas, eu sabia o tema, eu sabia o assunto. Juro, eu tava na primeira carteira, até o fiscal olhou pra mim, tipo assim, eu fiz assim, ó. Eu desci assim e falei, Deus, obrigada. Este é o CRM Podcast, uma conversa que nós fazemos aqui com vestibulandos de medicina CAF que foram aprovados utilizando o método do curso Resulta Medicina, que é um cursinho específico para quem quer medicina CAF, que utilizaram esse método e foram aprovados em menos de 6 meses. Hoje nós temos uma condição diferente, que não é inédita aqui no CRM, nós já aprovamos casais, inclusive nós temos uma aprovação de casal na Unidave, né, que fica em Rio do Sul, mas dessa vez foi muito perto a aprovação, foi aqui em Joinville. E eu vou pedir para que eles se apresentem aqui também em relação a essa conversa que a gente vai ter. Por favor. Meu nome é Henrique, eu tenho 18 anos, fui aprovado agora em 6 meses de cursinho do CRM, primeira chamada na Univille, fui aprovado em 28º lugar. Meu nome é Ellen, tenho 18 anos, fui aprovado em 6 meses de CRM na Univille. E nós temos aqui também uma pessoa importante nesse processo, que eu brinco que é a mais desconhecida. Eu peço que ela se apresente. Prof. Giana, professora de português, interpretação e gramática e redação. E eu tenho o prazer de acompanhar essas criaturinhas aqui até a aprovação em medicina em menos de 6 meses de estudos. Legal. Como de praxe, a gente vai conhecer agora mais de perto a questão da escolha da medicina desses dois aprovados aqui na Univille. Começando pelo Henrique. Henrique, em que momento que você decidiu assim, a medicina é para mim, eu quero esse curso, e por que também que você escolheu esse curso? Então, foi uma decisão que não foi um fator só que falou, não, agora eu vou fazer medicina, foi acho que um conjunto de coisas que me motivaram, né? Mas assim, desde pequeno tu já escuta, pô, esse vai ser médico, esses comentários assim, né? Sim. E aí isso também foi entrando na minha cabeça, mas assim, até eu ter ali meus 13 anos, assim, eu não tinha nada fixo na minha cabeça. Eu tava, assim, ainda não tinha escolhido muito bem, tava na dúvida, mas sempre tinha cogitado essa possibilidade da medicina. E na época eu era atleta de natação, né? E eu só queria saber na época de nadar e... Ah, que legal. E eu tava bem pra caramba, até tava com o melhor tempo do Brasil e só queria saber de natação. Isso com 13 anos? Isso com 13 anos. Aí eu tava muito na cabeça com isso, tava meio que assim... aí era até vamos dizer assim, a gente tava ali naquele processo de pandemia ainda, né? Tava pegando um pouco daquela parte da transição de voltar da pandemia. Sim. Ainda, acho que é 2021 ali. Queria saber, escola eu já tinha meio que... Largada. Tudo online, né? Então eu fazia tudo bem assim, só por fazer, porque eu tinha que entregar tudo, minha mãe era bem exigente com isso, né? Aí eu entregava tudo bonitinho, mas assim, o meu foco era... só que aí eu tive uma lesão, falei, realmente, eu já sabia que natação pra mim não ia dar futuro, no Brasil não é muito recompensado, né? Então eu já sabia que eu teria que fazer outra coisa. E aí eu tive uma lesão no ombro, corri bastante assim para resolver, não conseguia, sempre com dor. E a lesão foi pela natação? Foi pela natação. Eu fui no médico, o Dr. Balsini, aí, assim, me direcionou, ele falou, não, é isso aqui. Aí eu fui, fiz o que ele falou e melhorou bastante, aí eu vi, caramba, realmente a medicina é um ramo bem legal. Ali que foi onde é que eu bati o martelo, virou uma chave na minha cabeça, como eu já tinha todos esses comentários, sempre a galera falava, eu sabia sobre quão gratificante, porque a medicina não muita gente fala que é pelo dinheiro tudo, mas não nem sempre é por isso. Muita gente faz, não tem como negar, mas assim, é um ramo que é muito gratificante, é uma profissão que é muito gratificante. Sim. Porque todo dia tu termina o dia e tu fala, hoje eu ajudei mais pessoas. Então é uma maneira de ganhar a vida honestamente, que legal. Você se sente feliz com você mesmo, entendeu? E os outros ficam felizes com você, entendeu? Quando você resolve o problema. Eu sei que é comigo. Sim. Foi assim comigo às vezes que eu precisei ir pro médico e ele resolveu meu problema. Nossa, o orgulho daquele médico, né? Eu fiquei muito feliz com ele, entendeu? E eu, não conseguia expressar a minha gratidão. Aí foi meio que assim, aí ali eu bati o martelo e falei, opa, eu quero fazer medicina, é isso mesmo que eu quero. Aí eu fui correr atrás, né? Aí botar o foco na escola, pra você saber, sempre soube que medicina não é fácil, é o mais concorrido, é o difícil, precisa
tá com a cabeça no lugar, precisa se esforçar. Ter foco, né? Show. Com certeza. E a Ellen, Legal. Ellen, quando foi o momento que você decidiu que a medicina era? Ou foi literalmente influenciada? Mais ou menos. Mais ou menos Vamos- influenciada. Vamos explicar. Pra mim demorou um pouco mais pra eu Certo. descobrir. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer arquitetura. Tem E era cara, eu ia arquitetura. falar, arquitetura tem cara. E era mesmo. arquitetura e eu bati o pé e falava, não, vou fazer arquitetura. Só que era aquele sonho meio de criança, assim, sabe? Aí quando tu vai descobrindo o que você realmente faz como um arquiteto, Sim. vira aquela chavezinha na tua cabeça e tu fala, pô, não é bem isso que eu quero. Sim. Não era assim. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Muito medrosa, uma pessoa que não confia em mim mesma. Sempre tinha aquela voz na minha cabeça, meu, faz medicina, faz medicina, faz medicina. E eu ficava com aquilo, tipo, ai, mas e se eu não passar? Ai, mas e se eu não for uma boa profissional, sabe? Sim, Sempre sim, fica sim. aquela dúvida. Responsabilidade, né? É, muita. Justamente por causa disso. E daí eu comecei a namorar com ele e ele decidiu que ele queria fazer medicina. E daí ele veio, pô, mas se tu gosta, não sei o quê, faz, tenta. O máximo que, sabe, às vezes não vai dar certo, mas é uma coisa que tu quer, por que não tentar? Sim. E aí, segui em frente, tentei. E deu certo agora. Agora tá na média. Vai entrar na medicina, maravilha. Assim, ó, agora a gente vai entrar um pouquinho mais no histórico dos dois em relação a como que eles chegaram até esse momento de dizer assim, sou calouro medicina Univille, que literalmente era o foco deles, né? Mas é uma dúvida aqui de quem acompanha o canal em relação ao CRM, né? Por exemplo, o Henrique. O Henrique aqui passou com uma nota possível de Univale. Só que o que acontece? O foco dele é Univille. Por morar na cidade, enfim, vários outros fatores, o foco dele era Univille. E aí agora o Henrique vai dar um pouquinho aí do que aconteceu, Henrique? O teu ensino médio, como que foi? Em que momento que você iniciou uma preparação para o vestibular? E depois, na sequência, a Ellen também pode já falar como que foi o histórico dela. Show. Comecei mesmo, assim, pode-se dizer, a estudar Para o vestibular. para o vestibular ano passado, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Porém, assim, eu sempre me dediquei bastante na escola, né? Depois, até antes, quando eu nadava, tudo. Onde é que eu dei uma relaxadinha foi na pandemia, assim. Acho que todo Mas- mundo, né? Todo mundo. Eu acho que Todo foi uma mundo coisa, perdeu o foco assim, até mundial. Não foi só aqui no Brasil, todo mundo. Sim. Na pandemia, porque é aquela coisa, ninguém Ninguém sabia o que aconteceria. sabia que tava, todo mundo achou que, no início, Sim. é verdade, todo mundo achou que eram umas férias fora de época. Sim. Mas assim, eu sempre fui um aluno que assim, bem assim, rigoroso com essa parte de escola, porque a minha mãe, principalmente, ela me cobrava bastante nessa parte de escola. E minha mãe e meu pai, mas assim, a minha mãe era bem chata com essas coisas de nota. Sempre tava ali, as melhores notas da turma, né? Sempre Legal. tava bem pra caramba, até ganhei umas premiações na escola, que eles faziam, que as melhores notas ganhavam os livros didáticos, né? Aí nas todas as ocasiões que eles fizeram isso, eu ganhei os livros, né? Então assim, eu sempre era um cara Dedicado já. dedicado, eu sabia que assim, a minha responsabilidade, é isso que eu faço na minha vida, entendeu? Eu só estudo, então eu preciso fazer minhas extracurriculares ali, nadava, jogava bola, fazia as coisas, mas o foco, sabe, sempre o que eu preciso é a escola. Aí depois da pandemia, né, nono ano, primeiro ano do ensino médio, segundo ano, eu sempre estudei bastante assim, mas nunca para vestibular, é aquele estudo de prova, que tu chega um dia ensino antes, médio. eu sempre tive assim, certa facilidade na escola, né? Aí chegava um prova. dia antes da prova, eu pegava, estudava um dia antes, ia lá, tirava nota boa. Sempre foi assim. Quando chegou no terceiro ano do médio, eu conversei com um conhecido nosso que, quando eu tava no finalzinho do segundo ano, na verdade, né? Eu conversei com um amigo nosso que também prestou para a Univille, inclusive ele faz, né? Ele falou assim, olha, não é a mesma coisa. Estudar para vestibular não é a mesma coisa do que estudar para prova. São coisas diferentes. E tu tem que entender que, assim, pro vestibular, tu nunca vai resolver em cima da hora. Eu sempre fui aquele cara que procrastinava e resolvia em cima da hora. E dava certo, né? Sempre deu certo. Então, assim, até aquele momento, não vou dizer, eu já sabia que ia ser difícil tudo, mas eu ainda tinha aquele sentimento lá no fundo de que, pô, eu resolvo em cima da hora. Só que o vestibular não é assim. Porque a conta aperta, né? Quando chega na prova é muito conteúdo, é muita coisa. Não tem como você resolver em um mês antes. Não tem. Sim. Precisa ter uma preparação. Aí no terceiro ano do ensino médio foi quando eu falei assim, não, preciso correr atrás mais. A minha escola não tinha uma base de conteúdo muito forte, era uma particular, mas não tinha uma base de conteúdo muito forte. Então, Né, e também não puxava porque não tinha o foco do vestibular, né? é porque não era, assim, prepara muito pro Enem. O foco é muito Enem, que eu até não vou dizer que assim, está 100% errado, porque é o que a maioria da minha turma, eu vou falar, tinha assim, poucas pessoas que se interessavam de fato Na assim, por medicina ou no vestibular. vestibular, né? E assim, os que se interessavam era Enem.
Sim. Entendeu? Enem, máximo uma UFPR, uma coisa assim, mas o Enem. 95% era Enem. Aí falei, não, eu preciso correr por mim, então. Aí foi que eu fui para conciliar o ensino médio com um terceirão com o cursinho. um cursinho genérico. Você fazia em que horário o cursinho? Eu fazia de tarde. Tarde. E você já iniciou, no início do terceirão, na verdade, você começou o terceirão mais Mas o cursinho então fez um extensivo, presencial. Eu fiz Fez o um extensivo, o anual. Sim. E aí foi uma rotina de louco. A gente teve uma rotina que era o ensino médio de manhã e o cursinho de tarde. Certo. Só que o cursinho de tarde lá, a modalidade era de correção de questões à tarde. Sim. Então, assim, você não tinha aula do conteúdo de tarde. Porque pela manhã... Porque as aulas eram vocês pela manhã. perdiam, então a essas gente aulas? não tinha a aula pela manhã de conteúdo. Com o professor? Não, a gente tinha só à tarde com o professor as correções das questões. Aí o que a gente tinha que fazer? A gente ia pra escola de manhã, acabava a aula na escola, a gente ia correndo pro cursinho, porque não tinha tempo, almoçava, nem Só direito a engolia. almoçar, Meia só horinha de engolia, almoço ali. só engolia comida e parte pra sala de aula. Aí passava a tarde no cursinho, chegava em casa, pegava todo o trânsito das 6 para voltar para casa, chegava em casa, ainda tinha que fazer as coisas da escola, estudar o conteúdo do cursinho do outro dia e resolver as questões para levar as dúvidas. Então, assim, ano passado a gente teve uma rotina de louco, assim. Nessa rotina aí, vocês já tinham decidido, quando foram para esse cursinho genérico tradicional, já tinha decidido, falado lá que queria medicina, por isso vocês Sim, escolheram esse aham. cursinho. Lá vocês foram direcionados, por exemplo, para, então você tem de pensar em score, pensar em qual disciplina, em composição de score. Teve isso ou não? Muito pouco, assim, não teve muito isso, porque como era um cursinho mais genérico, prepara para tudo. Esse até foi uma das coisas que eu acho que ano passado a gente se apurou muito, a gente estudou bastante. Não vou dizer que foi uma coisa ruim, tudo, Não, porque tudo é um agregou aprendizado. muito para nossa Sim, base, sim. tudo é um aprendizado. Mas assim, a gente parou assim pra ver e caramba, a gente estudou algumas coisas que não precisava, entendeu? A gente às vezes corria Para muito a CAF, atrás. né? Pra CAF, justamente assim, pra outros vestibulares, Tranquilo. de assim, extrema importância. Sim. Pra eles, muito válido, eu entendo 100%, e como eles passam. Só que a gente, como a gente não tinha muita experiência, até não tinha muito assim um direcionamento pra CAF, a gente também tinha acabado de, vamos dizer assim, cair no colo da CAF, não Sim, tinha muita noção. Mas como é que é a prova? A gente Só não- pensa não na sabe- pontuação, né? No acerto. a né? gente nem sabia. Eu lembro que a gente até, uma das primeiras coisas que a gente perguntou no cursinho foi, mas será que quantos acertos que a gente precisa fazer para passar? Porque a gente não tinha muito essa noção. Mas quantos acertos mais ou menos eu preciso fazer assim para eu... Passar em uma assim, primeira pra eu chamada, passar, por exemplo. ou até quanto que roda, eu não sabia muito isso, assim, eu tinha pesquisado, mas não tinha muito esse direcionamento, eu não tinha muita noção. Lembro que a primeira CAF que a gente fez, a gente nem conhecia muito bem a prova, assim, fez assim. Como foi a primeira de E vocês? foi no meio do ano fez daí, tudo até para eu igualzinho. entender. Não, eu juro pra ti, a verdade. mesma nota de redação e os mesmos números de acertos. Capaz, olha só. mas ficou diferente o score. Ficou bem diferente. E aí que a gente percebeu a importância do score, porque daí a gente correu atrás e a gente foi ver. Nós dois, com a mesma nota, nós dois a gente fez 37 nas questões objetivas e tiramos 6 na redação. Igual, até parece, a gente até riu, a gente teve uma preparação muito parecida, tudo, que a gente chegou até nisso, a nota da redação igual e os Meu acertos Deus do iguais. céu. Só que aí ficou diferente a composição dos acertos. Ficou bem Aí que a longe. gente percebeu a importância do score. Porque até então só ouvia falar, tem um score tudo, mas é número de Que acertos. foi uma diferença de colocação mais ou menos quanto, assim? 90 posições, né? Eu Nossa, fiquei em mas- 287, eu acho, na minha primeira. Não, eu acho que eu fiquei na posição acho que 204 e ela na 294, não vou lembrar Mas digamos, bem ao certo. Mas foi 90 mais ou menos posições, 90 assim. posições de Imagina. diferença. Nossa, olha. O mesmo número de Mesmo número de acertos acertos. e a mesma 90 nota na redação. só que daí esses números espalhados. Caraca. Por exemplo, vocês lembram de português? 9. 9. Ano passado eu fui bem em português, por Fez incrível que pareça, eu 12. fiz 12 em Olha, português. 9, 12. Então, olha só. E aí eu lembro que assim, ano passado eu tinha ido mal em língua estrangeira. Eu fiz só 2 acertos em língua estrangeira. Ela gabaritou a língua gabaritei, estrangeira. tá vendo? Aí a gente foi bem assim. Eu fui mal em história na metade do ano passado, ela foi melhor, bem. né? Aí assim. Mas assim, teve essa diferença de composição e eu fiquei de cara. Quando eu olhei, falei, nossa, mas 90 Como posições, pode? Estão como? roubando. Pô, mesma. Eu jurei que a gente ia ficar assim, no máximo, umas 5 vagas de distância, umas 5 Que é normal, posições, né? Porque, eu falei, mesmo número de acertos, talvez mais alguém fez isso, ou
Aí os alunos perguntam, e o desempate? É quase impossível empatar pela questão do scoring. É quase impossível empatar, porque para tu montar uma composição de exatamente a mesma nota da redação e os mesmos acertos, é muito difícil. Não vou falar impossível, mas meu Deus. É uma mega cena. Não tem como. E ali nesse processo de estudo, vocês falaram que não foram muito bem na redação, né? A metade do ano. Por que vocês não procuraram a Jana no CRM ACAF? Vocês conheciam o CRM Vocês já ACAF ou não? conheciam? Vamos por partes. No primeiro semestre que a gente fez cursinho, eu pelo menos não conhecia. Eu nunca tinha visto. No segundo semestre, a gente conheceu vocês. Só que aí a gente conversou. Já tava no extensivo, né? Já. E daí, pô, tu parar o cursinho, o extensivo, tu tem que pagar multa, né? Tu não dava. Aí eu falei assim, vamos ver como é que vai sair aqui. Qualquer coisa, a gente muda, né? E aí vem uma coisa. Se tivesse pensado um pouquinho mais na metade do ano, seria válido pagar a multa? Conhecendo o CRM agora. Pois é. Olhando hoje seria. Sim. Muito. Mas tudo tem o seu tempo. Exatamente. Porque assim, a gente ano passado tava num ritmo de estudos, assim, frenéticos. É que assim, a gente fez umas loucuras, assim. A gente fez muita loucura. No último bimestre da escola, a gente já tava passando, né? A gente faltou. A gente faltou a gente faltou o bimestre inteiro. Entendi. Era correr, né? Porque assim, a gente tava estudando muito, a gente tava fazendo realmente umas loucuras, né? Eu até falo, pô, esse ano eu até tirei e falei, não, eu vou fazer mais bonitinho, vou dormir minhas 8 horas por noite, foi o que eu fiz esse ano. Sim. Busquei dormir certinho, descansar. Equilíbrio, né? Eu sempre falo, não Mas adianta. ano passado era loucura, era coisa de tipo assim... Só pra gente alinhar, então, assim, essa rotina que o Henrique aqui dividiu, uma rotina, contou bem detalhadamente, era da Ellen também, porque vocês dois faziam junto, então vocês estudavam o terceirão na mesma escola, no mesmo cursinho, então seguiam a mesma rotina. A mesma loucura. A gente A mesma loucura. Minha mãe levava, o pai dele buscava e era. Olha só. Era assim, isso. a gente compartilhou exata mesma rotina. coisa, né? E aí, assim, como a gente namorava, ainda no final de semana a gente se via. Dava uma bitoquinha. Era semana inteira junto. Meu, e agora os dois na mesma, Senhor, dá graça pra ela. Me aguentando. Aí vocês seguiram o segundo semestre. Houve evolução? 37 foram pra quanto no final do ano? Eu até que consegui uma evolução legal, mas assim, contei um pouco com sorte no final do ano, não vou... Assim, mas eu saí de 37 para 42 acertos, mas aí foi onde é que o calcanhar daqueles. Eu saí de 6 na redação para 5,5. Eu diminuí. E até eu fiquei incrédulo quando eu vi 5,5 na redação, porque quando eu tinha tirado 6 na metade do ano, se eu não estou enganado, a redação da ACAF, que eu fiz na prova do vestibular, tinha sido a minha primeira redação de fato ACAF que eu tinha escrito na vida. Entendi. Foi a primeira Aí quando mesmo. começou a treinar, caiu. Isso é como... Exatamente. Tá, 42, então tivemos ali 5 acertos a mais, né? Só que o grande problema é isso. Aumenta, mas cai a redação. Esse foi o problema. Eu saí de 12 em português para só 7. Não, dá eu já sabia que... Assim, ó, uma coisa que eu identifiquei, eu e ela, na verdade, na metade do ano, a gente... E em todas as aulas do cursinho, o presencial, tu fazia tudo, né? Todas as aulas bonitinho, menos filosofia e sociologia, porque não adianta. Essas, então, a gente já sabia que não fazia, mas a gente ia em tudo. Quando chegou na metade do ano, eu fiz 12 em português, ela fez 9, né? Eu olhei pra ela depois, ela olhou pra mim e falou, cara, tudo que a gente viu na aula de português não caiu nada. Isso aqui foi tudo de conhecimentos externos que a gente teve, que... Então, assim, aí a gente olhou... Abriram mão do português. Aí assim, a gente olhou o resto do que tinha no material do cursinho, né? E era tudo umas coisas assim, gramática e... Cara, olhando a prova, aí eu peguei umas provas antigas da CAF pra olhar e falei... As últimas, né? Sim. Falei, cara, não caiu nada disso aqui. Então, assim, português tá sendo vendo o cursinho... Entre aspas. Pro nosso foco, né? Sim, claro. Tá sendo meio que uma perca de tempo, vamos assim dizer. Aí foi que a gente... E nós dois sempre fomos muito ruins em português. Então, quanto que vocês tiraram? Você tirou quanto no final do ano? Ele foi pra 7 em português. Eu aumentei um acerto só. Fiz Foi pra 37, 10? não, no geral. Ah, no geral. 37 para 38. Tá. Português de 9 para 7 também. Então, baixou demais. E a redação de 6 para 5. Olha só. Ó, também desceu, né? Os dois desceram a nota de redação, mas então. um ano de preparação e não mudou quase nada. A redação baixou. E pode ver, um ponto, mas numa disciplina que
Não poderia ter perdido Não o português pode, não e nem a redação. Você aumentando, mas mantendo Pois é. outra coisa. Aí saíram dessas notas, já era pro CRM 6 meses, como é que nós somos? Pois é, aí Qual a a pontuação? Ellen iniciou ali, mas eu queria entender como que vocês conheceram o CRM, em que momento, qual dos dois que conheceu, só pra gente entender. Se vocês lembram, né? Eu não lembro o momento exato, parece que assim, baixou a consciência e do nada eu conhecia. Mas é que Certo. assim, a Jana, muito comentada, inclusive nos cursinhos bom. presenciais, é muito, assim, todo mundo via como referência. Então todo mundo falava, não, porque a Jana, não sei o quê, então todo mundo já via como referência. Sim. Quando a gente entrou no cursinho, o genérico presencial ali, a gente não conhecia o CRM. Ali realmente não... Eu só tinha visto alguns vídeos da Jana no YouTube, mas não sabia que tinha de fato um cursinho, assim. Até eu comentei, acho que eu até achava que era só tipo, assim, de Português e redação. redação, né? Eu tinha ali vários, mas eu tinha uma que estava comigo desde o segundo ano, que era federal, era a Nicole. Aham, a Nicole. Sim. Até a gente estava na primeira mentoria, aquela primeira que tem do CRM, saiu o resultado bem quando a gente estava em mentoria. Ai, e a meu Nicole Deus do céu, é tava da ligando UFR, bastante. verdade, é verdade. Ai, que linda. O CRM, a gente não conhecia. Aí, conforme comentários do cursinho e tudo, começou a aparecer também publicidade pra mim no Instagram, né? Sim. E aí eu vi, opa, tem um cursinho voltado pra café. Até ano passado a gente falou, pô, mas se a gente soubesse, talvez valeria a pena ter ido. Eu bato na tecla, ano passado a nossa rotina tava muito maluca, então a gente falou, pô, um cursinho online teria dado um respiro pra gente, né? Porque pode fazer as coisas em casa um pouquinho depois, acho que um cursinho online seria uma boa pra gente. Só que assim, a gente comentou e meio que ficou por ali. Porque no cursinho, no presencial, ó, tem essa parte da multa de cortar o contrato, tudo. A gente falou, pô, mas a gente já, como é um extensível o ano inteiro, a gente pô, vai parar pela metade agora o cursinho? Vai parar pela metade a preparação? Não, vamos terminar essa preparação. Se não der esse ano, a gente vê o que a gente vai fazer ano que vem. Aí veio o resultado da CAF, né? Aí nós dois olhamos assim... Decepção, assim. Aí, assim, a primeira coisa, quando saiu o resultado da CAF, nós dois vimos que a gente foi mal em português e mal em redação, uma coisa já tinha virado fato. A gente ia fazer pelo menos assim, se a gente continuasse no outro cursinho, algum cursinho de redação ou assim, de português, um isolado, a gente teria que fazer. Porque não dá, o cursinho lá não prepara para o português da CAF, não prepara para a redação da CAF, e a gente é o nosso calcanhar de Aquiles, né? E aí a gente meio que Eu chegou lembro assim, nas de conclusão. mentorias, era o meu mentorado, né? Ele falava, eu só quero esse aqui, eu sei que eu não sou bom. Na redação, eu não sou bom. Eu disse, não, vai. Eu fiquei até impressionado com 7,5, porque eu até falava nas mentorias, não, eu só quero um 7. Eu sei que eu não sou bom em redação, não nasci pra isso. Desesperado, aquela semana que eu ia sair a redação, ele mandava mensagem pra mim. Eu mandava todo dia. Desesperado, assim. Nossa. 5,5 para 7,5. E o teu 5 para 7,5. 2 pontos e meio. Olha só. É sensacional. É que daí foi direcionado, né? Foi. E como é que ficou o português? Eu fui pra 10. 10. Fui pra 12. 12. Voltou para esse Voltei. 12. Pode ver, ó, 12 e acima da média. Não tem Mas como. numa né? prova bem mais difícil. Mais difícil. Porque essa prova de português estava, em comparação ao do ano passado, estava bem mais difícil. Achei bem... E vocês usaram estratégias em português? Na resolução? A cabeça de vocês Esse foi o estrategicamente? principal fator. Até falei nas mentorias, tudo. Não é só o aumentar os acertos, é diminuir o tempo. Diminuir o tempo. Porque eu lembro que quando, na prova do ano passado, eu fiz 12 na de inverno, a prova estava mais fácil, indiscutivelmente. Todo mundo que eu conversei, Sim. a prova estava bem mais fácil, indiscutivelmente. Só que assim, eu demorei muito tempo. Eu fiz Aí todas as apanha coisas. nas outras, Mas né? exatamente, tanto que assim, ó, faltou tempo naquela prova, tudo. E aí que eu vi, eu tô ferrado. Porque vai faltar tempo. Eu perdi muito tempo. Aí no início do ano eu até fiz o da FURB, que embora um pouco diferente, foi onde é que é a primeira vez que eu apliquei. As técnicas de macro e micro, entendeu? Olhar o título, olhar A fonte. aquelas estratégias, né? Eu apliquei na FURB e deu muito certo. Na FURB tudo bem que era 7 de literatura e 7 de português. Mas é estratégia. Eu gabaritei ele. É estratégia. Aí caramba, deu certo? Entendeu? Eu até fiquei de cara, eu não acreditei. E eu fiz rápido. Foi uma matéria que eu fiz muito rápido. Eu olhei a questão ali, eu já identificava o que eu posso usar aqui de estratégia de resolução. Eu olhava, eu posso usar macro e micro nessa. Então eu vou fazer aqui, já ia para as alternativas, macro e micro, qual é essa daqui? Próxima. E foi. Quando saiu o resultado, eu olhei, caramba, eu que sou ruim, que só em português consegui sair.
Eu falei, eu não preciso nem aumentar muito o número de acertos, Exatamente. de gabaritar e coisa assim. Mas o fato de ter me liberado todo esse tempo para resolver o resto da prova... E assim, E assim, a ó, prova de inverno 2025 com a de inverno 2026, de português, falando, ela toda, mas de português agora, sem estratégia, levaria mais tempo do que a de inverno Com do ano certeza. passado. E essas técnicas, só pra gente entender, né? Vocês, como vocês comentaram, faziam aulas... O ensino médio de vocês foi numa escola particular e o terceirão num cursinho... Junto com o cursinho. Junto, né? Paralelo em um cursinho que era de medicina também, né? Sim. Só que ele não focava na CAF. Essas estratégias que vocês viram aqui com a Prof. Jana ao longo desse último semestre, em algum momento vocês conheciam essas estratégias de resolução de prova? Não, Assim que vocês lembram? eu ia muito na louca, eu acho. Eu lia- Inconscientemente. Eu acho que não. Não. Tô até... Nunca se tinham ela visto lembrar de alguma esse coisa. tipo de técnica mesmo. Uma coisa ou outra já, sim, mas a grande maioria, os macetes... Pelo menos os vamos dizer 80% os você disse que foi daqui mesmo. Os macetes Sim. Do bons, CRM. assim, principalmente esse assim, ó, do macro e do micro, que foi o que eu usei bastante aí Nossa, durante Nossa, ajudou muito. Esse do macro e do micro, eu nunca tinha parado pra pensar, nunca foi ensinado também. E pode ver, a gente faz isso em todas as aulas. Vocês treinam muito, né? Os simuladões que a gente faz, ele quase mata vocês ao vivo. Mas é necessário, trabalha na pressão. Sim. Bom. E estratégia tem de ser constante, porque só aprender não vai dar o resultado. Se eu não aplicar estratégia em todas as aulas com vocês, eu sei que não vai ter esse resultado. Então, esse acelerar o processo, você naturaliza. Pô, bati o olhar, consigo fazer. Então, acalma um pouquinho a questão do estresse de vocês. Sim. Todo dia treinando, imagina a estratégia. Você passa para as outras disciplinas também, porque naturaliza. Então, como eu falo, história, geografia, biologia, você consegue trabalhar também. Mas isso tem de ser naturalizado. Uma coisa que eu queria saber, assim, ó, a gente falou de português, depois a gente volta para a redação, que é o diferencial, no caso, ele tinha... aquela coisa que eu não gosto, né? Mas qual outra disciplina aqui no CRM que vocês tiveram uma outra visão? Eu olhei assim, poxa, é verdade. Ou um mecanismo aqui no CRM ACAF que você compara com o que você fazia e hoje você vê, putz, como é diferente, que caminho eu peguei. Eu acho que química. Eu sempre fui muito boa em química quando eu tava no ensino médio. Adorava Terrível. química. Minha matéria preferida. Eu Pois é, adorava a minha química. também. A minha Nossa, olha também. que incrível, eu adorava. Eu cheguei no cursinho, eu olhava as questões da CAF e eu falava, nossa, eu acho que eu me ferrei, eu acho que eu não sei nada de química do que eu aprendi. Depois que eu vim pra cá, me deu outra visão assim, da prova e de como resolver, assim, foi muito mais tranquilo. Quanto que você fez de química no ano passado? Lembra ou não? De aceitos? Não, acho que era 2... Agora conseguiu evoluir? Evolui, mas podia ter sido melhor, mas é que eu achei a prova de química difícil. eu acho que Tava era de difícil, todas eu fiz essas, 3 tava só. bem Eu fiz diferente, né? 3, Não, tava uma com boa meta- pontuação. Nos últimos tava com anos meta aí foi uma 5. prova diferente. É, né? Aumentei assim, a física. química eles dificultaram Testão, bastante. né? Testão, Esse mistura foi de um cálculo dos e problemas, interpretação. né? Eu até, acho que eu cheguei até a comentar com ela que eu peguei a prova depois para dar uma olhada, né? E ela foi uma prova mais longa, assim, com mais páginas em comparação do que as últimas, né? E assim, tu não pode levar só como referência isso, mas é um dos fatores. Pô, ela tem, acho que tinha 6 páginas a mais do que algumas ali, então Sim, 6 não, páginas ela aumentou. são 6 páginas a mais. Eu não sei se foi física ou matemática. Se abrir era quase uma folha, uma questão. Física. Física tava assim, acho que tinha umas 2 questões que a questão era a folha inteira. A folha- imagina. Eu ainda deixei física pro final. Tava morto de cansado, já perto das 6 Olha ali. aquele Salmo 119. Eu abri. Pois é, quando eu virei a página, eu vi uma questão inteira, testaço, Meu tudo. E Senhor. aí eu já botava a mão na cabeça assim. Aí o pior, eu já fui direto pra alternativa. Eu falei, nossa, eu vou precisar ler o texto. Não. E precisava para entender Pois é. a lógica. Por isso que salva história, geografia, biologia, português, para que vocês não apanhem nessa parte de química, física e matemática. Ela estava, no geral, a prova mais difícil. A prova estava mais contextualizada do que a outra. Você não tinha uma questão assim, ou várias, você bate o olhar, ponto, já sei fazer. Todas exigiam um olhar mais estratégico. Por isso que pesou tanto, né? Alguns até falaram, a banca mudou. Não, a banca não mudou. Os conteúdos estavam. Os conteúdos, quando você pega a prova, você sabe, pô, esse aqui eu sei. Mas a forma de interpretar, daí pegou um pouquinho. Isso foi real. Curiosidade na redação. Para você, o que você sentiu na hora de fazer? Houve mudança comparado ao que você já tinha feito para agora? Qual foi o cleque do CRM na redação? Eu era muito desesperada pra redação. Ai. Chegava na hora assim, e eu não sabia fazer recorte temático. Opa! O que me ajudou foi isso, porque
Ano passado, na metade do ano não, na de verão, eu olhei aquele tema era obesidade, eu acho. Os impactos do sedentarismo. Sedentarismo. Aí você achou o gás da coca, eu tinha Eu falei, sedentarismo. nossa, eu sei falar de sedentarismo. Sabe? Nossa, eu fiz a redação assim, nossa, eu vou estourar nessa redação. 5. 5. Aí eu olhei assim e falei, tem uma coisa errada aqui. Quando eu vim pra cá, daí que eu entendi que não era pra falar do sedentarismo em si. Eu consegui fazer muito mais tranquilo, porque eu sabia o recorte temático. Eu fiquei, claro, dá aquele nervoso, Dá nervosinho, né? normal. Óbvio. Mas eu sabia fazer o recorte temático. Eu falei, o corretor quer ler isso, isso e isso. Foi isso que me ensinaram. E é isso que eu vou fazer. Você fez o weight daí? Fiz. E Legal. aí deu certo. Não, imagina, de 5 para 7,5. E em 6 meses treinando recorte. E é o que eu falo para vocês sempre. É o diferencial. Não importa repertório, não importa se você vai escrever bonito. Eu tinha muito medo de repertório. Eu achava que, nossa, o repertório era assim, o mais importante da Que vai redação. impactar, né? Quando eu vi que eu podia colocar simplesmente assim, Um exemplo, acabou? exemplo, foi isso que eu fiz. Sim. E aí, É clareza, É só né? pra fundamentar e... E você, Henrique? A redação pra mim era triste. Quando eu vim pro CRM, eu descobri que eu não sabia fazer recorte temático. Eu não sabia a diferença de assunto, tema, nada. A primeira aula que teve, ainda nos nivelamentos, quando eu tive a primeira aula, eu... Caramba! Eu já até mandei mensagem pra ela depois que a gente... Eu falei assim... trocou mensagem. Falei, cara, eu não sabia mesmo fazer redação. E assim, agora abriu os olhos, assim. É mais lógico, né? Aí eu... Caramba, tem que começar pelo recorte temático. Treinei bastante recorte temático, pegava tema, tá, então isso aqui, esse daqui é o eixo, esse aqui é o assunto, esse aqui é o tema. Já dividia tudo, toda a redação antes de eu escrever era já ritual, eu pegar e fazer o weight. E mesma coisa na prova da CAF, eu fiz o weight dos 2 temas, pra ver o que vinha na cabeça. Legal. Tanto que assim, eu fiz o weight dos 2 temas, já anotei possíveis argumentos, o que eu podia usar pra cada um, porque daí eu acho, pelo menos assim, pra mim, quando eu anoto isso, me surge, assim, uma ideia do que eu posso fazer em cada tema. Dois. Exatamente, legal. Até engraçado, eu nem sei se eu falei isso pra ela ou eu nem comentei, achei isso com ninguém, mas quando eu comecei a escrever dessa última prova, eu comecei falando dos medicamentos injetáveis. Eu escrevi a introdução inteira dos medicamentos injetáveis, e aí eu olhei assim pra minha redação, eu falei, olha, eu acho que eu vou ficar muito superficial. E aí já tava aflorando um monte de ideia da biotecnologia na minha cabeça. Legal. Não, vou fazer da biotecnologia mesmo. E aí assim, foi a melhor decisão que eu fiz. Porque eu já tinha anotado o weight, eu olhei assim, olhava pro weight da biotecnologia. A da biotecnologia vai ficar melhor. Aí eu passei um risco Que assim. legal. Aí puxei num espaço que tinha em branco, escrevi a introdução ali, aí terminei o texto lá embaixo e assim, melhor decisão que eu... Com certeza. É a questão de segurança, mas olha que legal, ter a visão dos dois. A visão dos dois. Em qual eu vou ser assim, superficial ou não, né? Até para quem está assistindo aqui, essa técnica, essa estratégia do weight que a Prof. Jana passa durante as aulas é algo essencial para fazer uma redação e, em contrapartida, é muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. Você consegue então você identificar consegue isso, né? identificar, 3 minutos você consegue analisar os 2 temas, fazer o weight, entender qual é o tema que você vai ter literalmente mais argumentos para falar do tema e não do assunto. E aí você consegue ter essas evoluções aqui que eles estão comentando. Onde eu, assim, acertei na veia, fazer o weight bonitinho, ver qual que é o real tema. Não vai falar sobre o assunto. Era a relevância da agora, a relevância da biotecnologia para a saúde. Para a saúde pública. Não, para Era a acho saúde. que só para a saúde. Para a saúde, né? Isso aí. Ele não queria que você falasse sobre biotecnologia. Não é? Isso que é onde é que muita gente fica e não consegue passar dos 6. Igual de medicamentos. O que acontecia com a gente, que ele não sabia. Se eu não soubesse fazer o recorte temático, não soubesse fazer o weight igual estava antes, eu ia fazer um texto inteiro falando sobre biotecnologia. Tecnologia normal. Mas não era esse o tema. Esse era o assunto. O tema é qual que é a importância dela para a saúde. Exatamente. Aí eu passei com... Não, é assim, sensacional. O recorte temático foi o que me salvou. Porque eu não sou aquele cara, um baita de um argumentador. Um Machado de Argumenta muito Assis. bem. E eu tenho muita expressividade no texto. E isso a corretora sempre falou pra mim. Tu tem que melhorar um pouco a argumentatividade, expressividade, tá? Toda a redação que é pra correção... Já sabia que viria isso. Eu ia isso. escutar os áudios, eu já sabia, eu já tinha certeza. Eu já vi o áudio ali do critério, eu não lembro agora qual que era bem certinho. Critério 3 e o 4. Mas assim, era sempre um áudio. Eu não sei se ficava ali no D1, no D2, que ela colocava do lado assim, né?
E daquele áudio, sempre que eu chegava nele, eu já sabia o que ela ia falar. E assim, não adianta, eu não sou bom nisso. Então, o que até a corretora me orientou. Já que tu tem mais dificuldade nessa parte, foca no teu recorte temático, faz ele e na tua redação, fala do tema. Sim. Isso. E foi, o 7,5 é isso. Para 8 eu precisaria dessa poder argumentativo. Como eu já sabia disso, eu cheguei para fazer a redação, sentei lá na cadeira, vi o tema, eu falei assim, ó, eu não adianta agora eu querer encarnar o Machado de Assis. Eu sei das minhas limitações, mas eu sei da minha capacidade. O que eu tenho que fazer? Eu vou falar sobre o tema. É isso que eu preciso. Eu tava na cabeça, eu preciso do meu 7, entendeu? Eu preciso do meu 7 porque... Passa, né? O 7 te passa. Exatamente. Eu não era bom em redação, eu já tava contando mais com os acertos da prova mesmo do que da redação. Eu falei assim, ó, depois que fiz a prova, naquela semana de espera, né? Pra sair a nota angustiante aquela semana. Todo dia eu orava assim, nossa, eu quero só um 7. Eu falava assim, Deus, por favor, um 7. Um 6,75, eu já tô feliz. Que o corretor esteja comendo o amendoinzinho dele. Quando eu vi o 7,5, eu falei... Agradeceu a Deus? Na hora. Foi a primeira coisa que eu fiz. Na hora eu olhei assim, eu não acreditei assim. Eu falei, caramba, me conhecendo, eu sei que vai ter gente que tem facilidade, mas assim, me conhecendo, o tanto que era ruim, redação eu deixava pra fazer no domingo. E assim, ó, chegava no domingo, nossa, hoje eu tenho que escrever uma redação. Pra mim era não é uma coisa que dá prazer, não adianta mentir, né? Não adianta, eu nunca peguei gosto pela coisa assim de redação, nunca foi o meu... Aí chegava no domingo pra escrever, nossa, hoje tem que escrever redação. E fez mesmo não sendo bom, porque é isso. Mas às vezes, não vou escrever porque eu não gosto. Não tem gosto na época de preparação. Se quer medicina... Antes de Willy fazer outra pergunta, eu queria saber de você. Ela colocou química, né? Aqui no CRM, além do português, da redação química. Você? Sim. Biologia, eu gostei bastante. Uma matéria que eu senti bastante, além do português e da redação, que foi o grande trunfo, assim, né? Que era um pouco de química também. E física também deu uma esclarecida. Não foram duas matérias que no dia da prova eu fui bem, mas aí é mais por motivos, assim, de eu ter cometido alguns errinhos na hora, mas assim, eu tinha o conhecimento. Sim. Isso agora que eu passei, é aquela coisa, normalmente é tempo de prova daí, né? Que pega, normalmente isso. Física foi porque eu deixei assim, pro matéria pro final e realmente tinha muita coisa, né? Mas o suporte que você teve durante todo o processo... Aí que tá, eu tinha o conhecimento das questões, eu errei, mas assim, foi realmente por culpa minha mesmo. Eu digo, não tenho medo de assumir, assim, as questões que eu errei em química e física foi culpa minha, entendeu? Porque eu tinha conhecimento. Esse é o pior. Foi assim, física foi umas duas ali que eu realmente não sabia, o resto eu errei por culpa minha, e química teve uma assim que eu errei, que eu sei que culpa minha, eu ia errar tudo, mas o resto eu tinha o conhecimento. Se eu tivesse com um pouquinho mais assim talvez um pouquinho mais de tempo no final da prova, ou assim... ou aquela coisa, um pouquinho mais de sorte, aquela coisa de Tem a sorte também, tem sorte. A sorte, ela é uma coisa que tem que ser contada. Não adianta, eu não vou fazer na sorte. Não, tem sorte também. Eu acho que assim, você não pode contar com a sorte. Depender dela só. Eu até falava isso nas mentorias. Eu falei assim, eu quero passar sem contar com a sorte. Eu quero que os acertos que venham na sorte sejam extras, entendeu? Mas não depender deles. Não quero, eu acho que assim, eu sempre botei que assim, eu preciso passar, fazer os acertos sem sorte, com aquelas questões de garantir. O que vier a questão de sorte, de chute, é extra, entendeu? E era uma coisa que eu sempre coloquei. Acabou que nessa prova, que bom que eu acho que tinha sempre essa visão, porque acabou que nessa prova eu não estava muito acompanhado da sorte, propriamente nas questões. Acabou que assim, vamos dizer assim, gostei, eu errei, né? Mas... Também. Mas assim... Tava igual a seleção. Pois eu me garanti. Os meus acertos foram os garantidos, assim, os acertos reais, não contei com a sorte, E isso foi uma coisa que eu gostei, entendeu? Por um lado foi um pouco ruim porque eu não contei com a sorte, mas foi bom porque eu estava preparado para não contar com ela. E tem que ser, isso é cabeça, né? Não adianta. E sobre o tema de redação, que quando vocês viram o tema, abriram o caderno, a gente sempre fala que não tem como, né? Realmente dá um nervoso, né? Principalmente pelo peso que é. Sabendo o quanto ela decide, entender que a redação decide uma aprovação, né? Mas enfim, quando vocês viram o tema, o que vocês acharam? Assim, realmente vocês entenderam que estavam preparados? Senão ele vai me demitir, Eu lembro da minha exata reação quando eu abri a folha dos temas. Eu olhei o tema das canetas, eu sabia o tema, eu sabia o assunto. Juro, eu tava na primeira carteira, até o fiscal olhou pra mim, tipo assim, eu fiz assim, ó.
Eu desci assim e falei, Deve ser Deus, angustiante, obrigada. né? Deve ser angustiante, né? Quando abre o caderno. Sério. É ruim, porque a gente fica naquela Eu ri da minha expectativa. reação. Pior é quando Muito as provas já estão entregues, ela tá na tua frente, tu sabe que o tema tá duas primeira. folhas de distância, tu tá assim, ó. Ai, e outra, né? É ela que vai decidir. Não, é muito triste. É muito triste. Eu tava assim, né? Eu até tinha comentado na última semana, eu falei, nossa, eu tô sentindo que nessa prova vai vir alguma coisa eu falei assim, ó, vai vir alguma coisa sobre o uso de Monjaro, Ozempic. Tava muito forte. muito alto, né? Cara, isso tá muito forte. Eu tinha visto bem naquela semana, fizeram uma reportagem, eu não lembro em que jornal que eu vi, mas eu vi uma reportagem sobre isso. Eu falei, cara, esse tema tá muito forte. Eu sei que já caiu em outros vestibulares, tudo, mas... Falei, O da FURB, né? É que tinha medo na FURB, eu achei que não ia vir. Mas- Eu não sei quem colocou no chat no dia que eu falei assim, eu tô sentindo no coraçãozinho de uma, vocês não podem ser influenciados. Daí a gente levantou isso no chat, né? Veio na FURB. E realmente, muito próxima, né? Mas eu falei assim, tá muito forte isso. Eu acho que assim, se tivesse uma coisa pra cair, eu até falei pra ela. Aí, e quando eu abri no dia, eu falei, nossa, eu cravei, eu falei, isso essa semana que vai cair. Só que é sobre esse assunto, não é sobre o tema, né? O tema não era os medicamentos injetáveis. Não. Né? Esse era o assunto. Quando eu olhei assim, eu olhei o da biotecnologia, eu até falei pra ela, falei, nossa, podia cair alguma coisa de vacina também, né? Só que como vacina... 2 vezes já caiu mais vezes, eu falei assim, não vai cair vacina, eu não adianta. Mas assim, ó, de vacina eu já tinha assim, muitas ideias na cabeça, eu tive muitas ideias sobre vacina na cabeça. E aí quando eu li da biotecnologia, no início não me veio esse estalo. Mas depois que eu fiz o weight e tudo, né? Eu falei, caramba, mas indiretamente eu posso falar muito bem da vacina, porque a vacina é uma biotecnologia. com certeza. E é uma das maiores, eu posso dizer assim, a maior biotecnologia que a gente teve, porque a vacina salva milhões a de gente vidas. fez a redação sobre ciência na medicina, a gente fez sobre tecnologia bastante, e se você parasse para pensar, era tudo o que estaria na biotecnologia. E como você falou, poxa, eu tenho sobre vacina, né? Então muita gente não pegou esse tempo, porque, o que eu vou falar? Para um pouquinho, respira. Eu me dei uma desesperada quando eu vi esse tema. Eu falei, acho que eu vou falar do outro. Porque não me veio muita coisa na cabeça. Depois que ele falou, o que ele botou na redação dele... Teria um monte de ideia. Puxou, assim... É porque assim, eu acho que muita gente até não sabe muito bem o que é a biotecnologia. Sim. A pessoa pensa em biotecnologia, já vem robô na cabeça dela, vem coisas assim muito extremas, complexas, mas não necessariamente. Respira, é isso? não necessariamente. A biotecnologia é por causa do nome, tecnologia. É bonito, né? É um nome muito bonito, mas assim, a vacina não tem nada de digital, nada, e é um negócio que é biotecnologia. É antigo. Assim, ela foi inventada, vamos dizer assim, no final do século XVIII, 1794, se não me engano, pelo Edward Jenner, né? E tanto que eu usei isso como um dos meus repertórios, porque assim, eu falei, eu não preciso trazer um dado muito específico. É o óbvio, que a né? vacina... Cara, a criação da vacina. E até depois eu fui ver, isso até estava na prova. Até estava na prova, citou o Edward Jenner. Tudo. Sim, porque tá nesse mundinho de saúde, como é que assim, você não vai citar? É um baita repertório. Eu trouxe, cara, o que eu falei basicamente na minha redação? O Edward Jenner inventou a vacina no final do século XVIII. E ela é, assim, ó, acho que o principal exemplo de biotecnologia demonstrando a sua importância para a saúde. Porque olha quantas milhões de vidas que ela não salvou ao longo da história. E o quanto foram evoluindo, né? As vacinas, a gente erradicou doenças. Exatamente. A gente tinha doenças que antes assolavam o mundo, a gente erradicou. Pela relevância da biotecnologia. Exatamente. Então assim, ó, tu já mostrou na hora o exemplo da biotecnologia e eu mostrei qual foi a importância dela para o mundo. E acabou. Eu falei assim, eu não sou muito bom em argumentar tudo, mas eu fiz, eu acho que o que ele queria. Mas entendeu? exatamente. Como diz o ditado, feijão com arroz bem feito. Feijão com arroz isso bem que feito eu falo. funciona. O básico bem feito funciona. Eu fui nessa linha. Perfeito. 2 pontos a mais na redação. Legal. Vamos entrar agora num outro detalhe ali da escolha do CRM, né? Primeiro, vocês entraram na Black Friday? Vocês lembram? Isso Foi mesmo. na oferta da Black Na Friday. oferta da Black Friday. Vocês aproveitaram ali e já entraram, tá? Lógico, a decisão provavelmente foi compartilhada, né? Mas enfim, como são duas famílias, né? Normal. Como são duas famílias, às vezes o sentimento pode ser diferente, né? Quando vocês compararam o preço, porque assim, não sei em que momento que vocês já estavam 100% decididos de vir, mas com certeza houve sim uma comparação de um cursinho presencial com o CRM online, né? Em relação ao investimento, quando os pais de vocês e vocês, obviamente, estavam analisando, o investimento aqui no CRM,
era maior, era menor que o presencial? Essa questão, como que era, pelo que vocês lembram? E se lembram, né? Era um pouquinho maior, Certo. questão da mensalidade. Certo. Mas quando a gente fazia o presencial, tinha toda a questão da logística, de levar lá. Aí, às vezes, a gente tinha que almoçar fora, então era mais um gasto. Sim. Tudo, a gente colocou tudo na balança e viu que era melhor vir pra cá. Então, assim, quando vocês compararam os custos, porque não é só a mensalidade. Não. Tem transporte, tem Não. alimentação, tem tudo que vocês, entre aspas, estariam no conforto da casa de vocês, fazendo isso, alimentação, não tem custo com transporte, nada. Quando vocês fizeram isso, acabou que a mensalidade do CRM era um pouco maior, mas quando agregava todos os custos, ela ficou menor daí. Sim, é porque tu tem que agregar não só os custos diretos, né? Tu não pode olhar direto a mensalidade. Tu tem que olhar que existem custos indiretos. Existe o custo do transporte, que muita gente não põe na conta, mas ele existe. Principalmente a gente pegava trânsito. Sim. Ficava... E assim, não é só o custo monetário, é o custo... Do seu tempo. Do seu tempo. O seu tempo também vale dinheiro. É o seu Exato. tempo que você poderia usar ou para estudar 1 hora a mais, ou para descansar, para te dar qualidade no teu estudo. Sim, sim. E eu lembro que a mensalidade realmente do CRM era um pouquinho maior, mas tinha uma vantagem. Na mensalidade do CRM já estava incluso o material. Mais que a boa parte do material seja online, tem o físico também, show de bola, mas assim, bastante do que a gente usa é o material que é online. Sim. No cursinho presencial não. No cursinho presencial tu precisa comprar. E eu lembro que o material era bem caro. Entendeu? Então, Tu lembra mais ou menos assim o valor, só pra gente ter uma ideia? Mais ou menos? do Só material, né? Só o material, Olha, físico na época. Só deixa eu... Era 4.300, 4.400 reais. É, só aí coloca. Então assim, tinha muito. mensalidade e mais o Aí, se valor... você pensar, ficou mais barato. Não, bem mais então, barato, aí na se você verdade, né? juntava os dois, Sim. passava o preço do CRM. O CRM já oferece os dois pelo valor da mensalidade. Sim. E assim, o CRM é 6 meses, lá é 1 ano. E aí tem um detalhe lá. Lá você consegue romper, no presencial, tu consegue romper A mensalidade. Mas você não consegue romper o valor do material. Tem que material, continuar o né? material. São pagamentos diferentes. Sim. É um pra editora e o outro pro cursinho. E assim, não tem como tu cancelar. Então assim, tu vai pagar, tu vai pagar. O material vai até o final, O material não tem jeito. Sim. Entendeu? Entendi. Tu é obrigado a pagar. A gente botou na ponta do lápis, né? Todos Sim. os custos. Falou, pô, quando a gente fazia no cursinho presencial, muitas vezes a gente era forçado a almoçar fora. A gente até fazia marmita, levava. Mesmo assim, né? Mas nunca dá pra tu fazer marmita Não, sempre. não. Às vezes, principalmente com a nossa rotina, louca pra caramba, sem tempo, Sim. não dava, a gente tinha que almoçar fora. E ainda mais o custo do transporte, o custo do tempo que transporte. você perdia no transporte. Sim. A gente foi botando na ponta do lápis e a gente viu, pô, o CRM vai nos atender exatamente no que a gente precisa. Muito forte em português, redação voltada para a CAF, que é o nosso fraco. O custo, se você for somar o direto e o indireto, tudo, ele dá um custo menor do que o curso presencial. Sim. E a nossa preparação, que a gente já até, assim, eu considero que a gente estava bem preparado, faltava bastante direcionamento, só isso, né? Essa Só o especificidade, direcionamento, porque como a gente estava, querendo ou não, o ano passado não foi um ano perdido de estudo, né? A gente Não. Com certeza. estudou muito, agregou muito conhecimento, com certeza. fortaleceu bastante a base, né? E a gente falou assim, meu, CRM, principalmente para essa parte de ser 6 meses, o outro lá era 1 ano, né? Sim. Eu falei, olha, eu acho que o CRM vai ser a escolha Vale a certa. Aí eu pena, mandei mensagem pra ela, ela falou, o que você acha? Eu acho que é bom, eu perguntei pra Eu ela. Ela acho falou, válido. Também acho válido. Aí eu fui perguntar pro meu pai, né? Falei, e aí, pai, porque quem banca, né? Não é eu, né? É, exatamente. Falei, então, pai, fui expliquei, eu vi a live da Black Friday do CRM, né? Sim, sim. Expliquei pra ele tudo como é que funcionava. Aí ele só falou assim, manda bala, é isso que tu precisa. Português e redação, eu tenho fraco. Até tu falaste uma coisa ali, explicou a live. Vocês assistindo a live, que a gente entregar, o que vai acontecer no curso, vocês sentiram falta de alguma coisa que foi prometido numa live e não teve no CRM? Algo que a gente falou assim, isso aqui a gente vai entregar X e no final das contas vocês não receberam, ou receberam Y, que não era o prometido. Ou só pra mais. gente- ou mais ou menos. Eu sei que até vão pensar, tá, vocês estão entrevistando é porque eles saíram felizes. Mas a crítica é sempre importante, Não, sim, né? é Alguma importante. coisa que foi prometido Sim. vocês não tiveram? Sendo bem sincero, eu acho que não. Eu não acho lembro que de não. nada Foi assim. sempre a mais. O que eu sabia? Português e redação, que é o meu fraco.
eu preciso melhorar. Aí tem todas as outras disciplinas ali, mas eu falei, nas outras eu me viro. O que eu realmente preciso focar é português e redação, porque eu sabia que com 7 e 5,5 não tem como. 7 em português e 5,5 Não tem como. não tem Não como. entra. Assim, mesmo que eu for muito bem Vai nas estourar outras... nas outras, não Pode tem como. estourar, Ele não vai. gabaritou matemática. Eu gabaritei matemática no final do ano e assim, basicamente não me serviu pra nada, Não, assim. vai. Então, se eu pudesse Trocar. zerar a matemática e ter jogado os outros 7 pra português, mas eu faria sem pensar duas vezes. né? 14-0, passei. Opa, com certeza, 14-0 passa. Meu, Passa. Mas o 7 com gabaritando, ó, 7-7, tá vendo? 7-7 não vai, não adianta. teve mais o ponto das mentorias, que eu achei muito interessante ter essa parte das mentorias. Eu falei, pô, eu vou ter realmente... Um mentor ali, um direcionamento todo eu vou ter mês, né? A Direcionamento pra especificidade. E assim, a gente até... tudo bem que assim, não vou dizer que assim, é uma reclamação, tudo, mas no outro cursinho que a gente fez, teve uma troca de direção bem na época, né? E aí a gente meio que ficou sem esse direcionamento. E aí um tempo a gente ficou meio que assim, estudando e Mas estudando. que caminho eu pego, né? Como diz o ditado, caminho? no escuro mesmo. Tava estudando no escuro. Tava meio que assim, eu ia pra lá e estudava bastante, né? Tudo, mas assim, tá, mas o que, É que eu tem de ter devia estar alguém fazendo? pegando na mão, O que, senão que eu não vai. devia estar fazendo? Porque assim, tu até consegue passar assim sozinho, mas vai demorar mais. Sim, E vai dar sim. muito mais trabalho. Tu vai bater muito a cabeça na parede pra tu ter Pra alguém sair que... ali um tu ter direcionamento. alguém que te direcione e fala assim, não, tu vai fazer isso. Meu, isso ajuda muito. Eu fui mentorada do Henrique. É gratificante o empenho. Você não faltou uma mentoria, você fez todos os simulados e você vinha com garra. Não, o que eu vou mexer? E vinha toda a mentoria reclamando que eu só quero 7 na redação. Toda a mentoria. Mas assim, claro que o CRM fez uma diferença, mas vocês são muito dedicados. Vocês abriram mão de muitas coisas para ter esse resultado. Então, se vocês olharem a trajetória de vocês, vou falar de 6 meses. Olha o quanta coisa você abriu mão porque para realizar o sonho. Então, é um conjunto. Nós vamos direcionar. Mas vocês também precisam querer, né? Eu quero a direção porque eu quero evoluir para aprovar em 6 meses. Sim. E vocês fizeram muito isso. Eu não tinha tanto contato, que não era mentorada sua, né? A gente sabia do que estava acontecendo, mas do Henrique em si, cara, foco total. Eu quero. Aula ao vivo, a ela, eu sei que estava aula ao vivo que ela cumprimentava, você não cumprimentava. Não, Então, mas é que eu tenho uma desculpa pra A isso. Eu qual? até falei com a prof de espanhol, que ela também falou, tu não manda muita Não, gente, mensagem, nem né? sabe. Ela falou, tu não manda muita mensagem, né? Eu sei porque eu vejo lá, eu sei os nomes. É que assim, lá em casa é o seguinte, a minha mesa tá aqui, aí o que acontece? O notebook, ele fica no suporte aqui, e eu tenho um monitor maior, que é pra eu assistir as aulas melhor. Legal. Aí eu tenho um monitor que fica na minha frente. E aí eu fico com o tablet aqui. E aí eu sou obrigado, não tem muito espaço assim na mesa pro lado, porque como o notebook já tá aqui, eu sou obrigado a deixar o teclado lá na frente. Sim. Aí eu fico com o tablet aqui. Aí toda vez que eu vou mandar uma mensagem ou alguma coisa no chat, eu sou obrigado a colocar o tablet pro lado, puxar, escrever, botar pra lá e trazer de novo. Aí todo esse tempo, toda vez que eu ia mandar uma coisa no chat, quando eu terminava de escrever, já tava em outro assunto. Aí eu ia mandar totalmente. Aí Não eu me mandava boa comoveu. tarde. Não me Aí comoveu. eu mandava o boa tarde. Que aí era o... Não, só. Ou quando eu tinha dúvida, sumia. né? Você tá dormindo? Desgraçado, eu boa tarde, vou dormir. Ela não, ela participava. Então é feio isso. Não, mas eu tava lá, eu via todas as aulas à tarde, assim. Legal, Todas as aulas. legal. Ellen e Henrique, mesmo considerando, né, que vocês fizeram um terceirão junto com o cursinho, então assim, não tem como dizer que é tranquilo. Não. Obviamente que seria uma rotina bem complicada. Mas quando vocês olham para a rotina que vocês tinham no terceirão e a rotina que vocês tiveram aqui no CRM, dentro da rotina do CRM, entendendo que tinham atividades manhã, atividades tarde, foi mais tranquilo para vocês a rotina do dia a dia, a questão de realmente conseguiram cumprir tudo que o CRM propôs para vocês? Como que foi isso? Foi mais tranquilo. Claro, a gente não consegue fazer tudo 100%. Sim, né? sim, No sim. outro cursinho também era assim. Sim. Mas sim, foi muito mais tranquilo, tanto que a Jana falou pra mim naquela primeira mentoria que tem, que era todo mundo, acho, com você. Sim, sim. Você falou, olha, você não vai dar conta de fazer tudo, que a gente ia ter a sensação de estudar menos, mas ia ser um estudo Específico. muito melhor, Direcionado. muito Qualidade, né? mais direcionado no estudo de Sim. qualidade. Sim. E você, Henrique, nessa questão
de comparar mesmo a rotina anterior com a rotina atual, né, que vocês tiveram no último semestre? A rotina, com certeza, anterior era muito mais maluca e tinha muito menos tempo. Eu lembro que, assim, meu tempo era muito escasso, porque a gente estava na escola, então tinha que se preocupar com nota da escola ainda passar de ano, com exceção do último bimestre, que a gente faltou o bimestre inteiro, né? Só no final do ano voltamos para recuperar Não, voltamos para recuperar para não ir com o boletim tão feio, né? Ainda conseguimos recuperar, né? Não tinha como, a gente chegou bem numa fase que a gente estava estudando para as provas da escola, estudando para o vestibular no cursinho e escrevendo em paralelo um artigo sobre polímeros biodegradáveis para a escola, entendeu? A gente escreveu um artigo, entendeu? E foi assim, um baita de um artigo gigantesco, explicando o quanto que eles podem ser eficientes. Por isso que assim, a gente, o que caía de polímeros na CAF pra gente, a gente já tinha visto e tá tranquilaço, entendeu? Sim. Quando eu vim pro CRM, né? Aí a minha rotina mudou, mas o que é bem interessante é ter tudo na agenda. Com uma curiosidade, vocês fazem o cafezinho que eu mando vocês pararem pro café, vocês não me obedecem? Eu faço. Vocês liam as vitaminas do dia? Nem todas? Nem todas, às vezes eu li, às vezes não. Mas assim, as paradinhas eu sempre fazia, tudo. De manhã eu acordava e eu já sabia assim, ó, de manhã, agora, primeira coisa que eu vou fazer. Às vezes eu invertia, porque de manhã tava lá, primeiro história, depois física. Às vezes eu fazia física primeiro, história depois, né? Eu adaptava também a minha rotina, no teu perfil, né? Meu perfil, o que eu via, o que era mais útil, o que não era, né? Algumas coisas eu acabei optando também por nem assistir as aulas teóricas, porque eu falava, não, esse conteúdo eu já sei. Aí eu pegava a lista, acertava todas as questões e falei, legal. Eu prefiro dar, então, assim, mais enfoque para alguma ali pendente, entendeu? Começou a sobrar mais tempo, tanto que assim, ano passado, tempo para academia, esporte, tem de ter. Mas nunca que a gente tinha ano passado. Porque não tinha... a gente não tinha tempo de respirar. Esse ano eu já consegui encaixar academia. Isso é bom. Isso é necessário. Eu não vou, mas é necessário. Porque... Faz uma diferença. Porque mesmo que você não goste de ir pra academia, quando tu vai lá é um lugar que normalmente tu desconecta, tu faz... É um esporte, tu mantém o teu corpo ativo. Sim. Então assim, eu que era um cara que sempre fui muito ativo nessa parte do esporte, já fiz, quase que todos os esportes que vocês pensarem, eu já fiz aula, já fiz alguma coisa assim. Quando eu cheguei nessa fase, eu tive que parar de fazer tudo, fiquei, tipo assim, um sedentário. Não fazia nada, só estudava tudo. Parece que assim, meu corpo sentiu, e não só o corpo, a mente também sente. Sim. Eu colocava na agenda segunda, quarta e sexta. Vocês adaptavam ao horário de vocês? Eu fazia assim, pelo menos 4 dias na semana. Eu ia, né? Eu fazia os 3 dias lá, eu adaptava o que eu fazia. Nesses dias que colocava lá era o primeiro horário da manhã, às vezes eu preferia puxar as coisas, adiantar e eu indo pra academia no final do dia por questão de afinidade pra assim, eu vi que ficava melhor. O que eu comento sempre, importante é que você tem ali, que tem de fazer. Encaixei na rotina os esportes, né? Pra mim, aí foi onde é que eu ganhei esse tempo, né? Pra fazer essas coisas. Ter essa qualidade, digamos assim. E aí, eu até, talvez assim, se olhar propriamente em tempo de estudo, eu até que não, comparado ao ano passado, que a gente tinha essa rotina maluca, tinha que fazer, talvez em tempo de estudo eu não estava estudando tanto tempo quanto ano passado, mas eu sinto que era um estudo de muito mais qualidade, até porque eu conseguia chegar de noite, aquela coisa, eu priorizei o quê? Manter, não ficar sedentário, manter os esportes bonitinho, tanto para a cabeça, para tudo, priorizei dormir, minhas 8 horinhas, toda noite eu dormia pelo menos 8 horas. Muito bom. Então, tipo assim, tinha o meu horáriozinho ali pra dormir. O equilíbrio, a homeostase. A homeostase. Porque coisa que eu não conseguia muitas vezes alcançar isso no passado, eu ficava sedentário, dormia pouco, 5, 6 horas por noite só, por causa dos horários, né? Sim. Esse ano eu falei, não, eu prefiro dormir, estar descansado, porque assim, é mais vale 2 horas bem estudadas, com qualidade, com foco, do que tu ficar 6 horas estudando, com sono, caindo, tudo. Então assim, eu também almoçava, depois que eu almoçava, eu tentava terminar de almoçar até meio-dia 40, meio-dia 45, ficava uns 15, 20 minutos no celular, 1 hora, eu deitava, dormia até 1h, essa é uma vantagem, conseguia dormir até 1h29, eu botava o alarme, e aí 1h29 eu levantava, só entrava na aula e já... Porque eu sempre priorizava ter qualidade no estudo do que tempo de estudo. Quantidade. Sim. Eu sempre comento aqui, para você que está pensando em entrar no CRM, eu sempre uso esse exemplo, que eu acredito que é um exemplo muito válido. O CRM, ele é como se fosse num rodízio. Quando você vai para um rodízio, normalmente você não vai conseguir comer tudo.
Sim. Normalmente você não vai comer tudo. O que você vai fazer? Você vai selecionar o que você precisa, ou seja, o que você gosta lá naquele rodízio você vai comer. E aqui no CRM é assim, nós entregamos tudo para você realmente ter tudo. Você precisa fazer e executar tudo? Não necessariamente. Você vai entender quais os teus pontos fracos para que você realmente foque naqueles pontos fracos e aí você consiga uma evolução para uma aprovação em menos de 6 meses, que é o que o CRM entrega. Ellen, se a criaturinha que estiver assistindo está numa angústia de passar ou não, qual seria o seu conselho enquanto vestibulanda, que agora é caloura, para um conselho humanizado mesmo? A pessoa, tem gente que assistindo aqui tá 2, 3 anos, pensa na desistência. O que você aconselharia a uma pessoa que está tentando já há um tempo ou não a medicina? Qual caminho seguir? Você, enquanto pessoa mesmo. Primeiramente, eu vim pro CRM. Já vamos começar assim. Mas, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, uma pessoa que nunca confiava demais em mim. A partir do momento que eu consegui me deixar mais tranquila, que eu comecei a botar mais confiança em mim, foi aí que as coisas foram pra frente. Então, se é o seu sonho, continue. Estude, continue, é o que você quer e confie em você mesmo. E você, Henrique? Pra mim é o seguinte, não vou criar a ilusão de que vai ser fácil, entendeu? Porque não vai ser. E muitas vezes até vai parecer, vai ser mais difícil do que parece. Mas assim, ó, é aquela coisa, é o foco. Não pode... Tu tem que traçar um objetivo, tu tem que falar, tá, o que eu quero? Esse é o meu objetivo. Tu tem que planejar o seu objetivo, ver o que você vai fazer para alcançar ele, para alcançar a tua meta é passar em medicina. Beleza, quero passar, tá bom, vou me planejar. O que é o meu fraco? O que eu preciso melhorar? Onde é que eu posso melhorar para eu alcançar esse objetivo? Traça o teu plano e vai. E assim, chegar no dia do vestibular, cara, tu tem que estar tranquilo de que assim, ó, o que eu pude fazer eu fiz. O meu planejamento, se não der, infelizmente assim, ó, algum motivo maior teve. Eu, como acredito em Deus, tudo, eu acho que assim, talvez não era aquele momento certo, talvez Deus falou assim, não era agora. Mas assim, ó, se você fez a sua parte, estudou, traçou o teu objetivo, planejou, fez tudo o que você podia, fica tranquilo que vai dar certo. E assim, fazer o merchan, né? Vem pro CRM, que aqui a coisa é boa mesmo. Você que ficou até o final, agradeço muito. Peço que você se inscreva neste canal aqui. Nós temos muitos conteúdos específicos de ACAF que realmente nós falamos exclusivamente dessa banca. Fique conosco, agradeço aqui o Henrique, agradeço a Ellen por terem confiado no nosso trabalho também, né? Para que a gente conseguisse realmente alcançar essa vitória que é dos dois aí, né? Muito obrigado.